Tá bom. Estamos ao vivo, novamente nessa sala, né, com a SEX, nossos experts por todo o Brasil, com um tema incrível. Hoje a gente está fazendo esse nosso bate-papo, essa nossa mesa, está acontecendo às quartas-feiras, às 8h30, ao vivo, com experts em condomínios de todo o Brasil, como essa nossa mesa hoje feminina. E se você está assistindo hoje, além do óbvio, né, porque condominial, um olhar que é próximo da gestão, falando dos principais pontos que você, síndico, você, advogado, enfim, enfrentam dentro do seu serviço no mercado condominial, trazendo um olhar hoje sobre mão de obra terceirizada e orgânica. Mas quais são as peculiaridades, né? Quais são as vantagens e desvantagens, quais são os problemas que a gente mais tem, como que nós percorremos o caminho para fazer uma escolha mais assertiva e mais segura juridicamente para o condomínio, já que hoje estamos também nessa sala aqui com advogadas que também são síndicas profissionais, que têm bastante experiência no mercado, enfim, então tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor. Se você estiver assistindo nosso tema aqui, né, pesquisando sobre esse assunto, comentário, e também deixe o seu like, divulgar mais o nosso trabalho, enfim, trazendo aí um conhecimento sem juridiquês, né? Um conhecimento leve, mas extremamente útil para o mercado condominial. Queridas, bom dia, muito bom dia. Como é que está o sinal? Melhorou? Meu sinal hoje não tá muito legal. Está chegando bem? Então, hoje nós trouxemos, né, esse tema para falarmos de mão de obra terceirizada orgânica. Na verdade, nós sabemos que os condomínios, eles podem ter as duas mãos de obras, né? E, além dessa, quando a gente fala de formas de prestação de serviço ou a contratação por outras possibilidades, né? Você pode, sim, contratar também um funcionário, pessoa física, e não CNPJ, mas de forma regular, de forma regulamentar, diminuindo os impactos do que pode acontecer de passivos para o condomínio. Isso é bastante importante. Continua travando, pessoal, a minha conexão? Continua. Eu não sei, eu acho que é um problema da plataforma, porque a internet aqui está legal, eu acho que é da própria transmissão. Mas durante o bate-papo eu vou ouvindo vocês e qualquer coisa a gente reconecta, não tem jeito. Então, voltando ao assunto, bom dia, Gustavo, bom dia, Yara, sejam bem-vindos. Espero que normalize aqui a nossa conexão, gravando. Trazendo esse olhar, então, para começo de conversa, o que nós percebemos? Eu comecei a olhar para esse, né, Vanise, Ju, Cíntia, Bruna, porque necessariamente quando você inicia um condomínio, você precisa contratar uma mão de obra, né, terceirizada, justamente porque o condomínio está nascendo, ainda não tem o CNPJ, e essa é a regra, essa é a praxe de condomínios que são implantados, que precisam contratar já de cara portaria, limpeza e outros serviços que não são somente esses, né, de manutenção, a gente vai conversar sobre todos eles. Então, nesse momento inicial, a regra é de praxe que realmente opte por essa mão de obra. E a gente também vai conversar sobre isso, o que vocês olham, né, o que vocês enxergam do outro lado. No entanto, com o passar do tempo, chegam outras necessidades, porque esse olhar eu quero iniciar a nossa conversa. Chegam outras necessidades para o condomínio. Será, queridos, que vale a pena a gente manter, por exemplo, quais são as vantagens e desvantagens, como a gente escolhe e otimiza custos, por exemplo, entre a terceirização e a contratação direta? Então, já justamente por conta desse cotidiano, de novas demandas que chegam para o síndico, para o advogado ali dentro, e sabemos que temos uma previsão orçamentária, que esses custos têm que estar bem dimensionados, muitas vezes você diminui a terceirização, faz uma contratação pontual, orgânica, ou tira toda a terceirização.
Então, esse assunto é bastante relevante. Eu acho que o objetivo do nosso bate-papo é alertar, não é dizer que existe, né, um cenário igual, ideal para exatamente que cada condomínio tem suas especificativas. Eu quero deixar já de cara, para mim, o ponto mais crítico, um ponto crítico, e as meninas vão trazer o olhar delas sobre esse subdimensionamento de custos. Então, o que a gente ouve muito, meninas? Assim, a terceirização é mais cara que a mão de obra orgânica. Tudo que se ventila também sobre obra própria não te dá problema. Então, qual o ponto médio? E aí a gente vai conversando sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Vanise, bom dia, querida, com toda a tua experiência, bem-vinda de volta à nossa sala sexy. Qual o olhar que você traz para a gente para começo de conversa? Bom dia, minhas queridas colegas aí, estamos juntas hoje. Bom dia, Andréia, nossa mentora querida, e quem está aí com a gente, né, é a nossa audiência. Bom, esse tema, para mim, mão de obra orgânica ou terceirizada, é sempre muito importante para o gestor, né, para o síndico, porque como uma empresa, o condomínio também precisa ter esse olhar de muito cuidado na relação com seus funcionários. Eu penso que para você começar a entender se você vai optar por uma mão de obra orgânica ou terceirizada, eu acho que primeiro você precisa ver o perfil do seu condomínio. Se você vai ter lá, se você é um condomínio com unidades, poucas unidades, que comportam um funcionário ou dois, você vai fazer essa análise desse perfil, né, digamos assim, da parte física do seu condomínio, quantos funcionários você vai precisar, e o perfil também dos seus condôminos, dos moradores. Você precisa saber se o seu condomínio ele é apenas residencial ou se ele é misto, ou se ele é comercial, porque é bastante diferente essa questão de residencial para comercial, né? Então, a gente tem que primeiro fazer essa análise. E, no segundo momento, fazer uma análise de custo também da mão de obra orgânica e da mão de obra terceirizada. Eu, como síndica profissional de alguns condomínios, eu vou ser sincero para vocês, eu tenho uma queda muito grande pela terceirização, tá? Eu acompanho bastante as empresas aqui da minha região, eu estou aqui em Volta Redonda, no Vale do Paraíba, eu acompanho bastante a questão das empresas, quando a gente faz a licitação, eu vou bem a fundo, né, em vários itens que a gente precisa fazer para fazer essa análise da contratação da empresa, porque no nosso mundo condominial, não só no nosso mundo condominial, mas como a questão de cultura do brasileiro, a gente quer ir sempre pelo custo menor. E aí vai um alerta para o síndico, cuidado com o custo menor. Ninguém faz milagre. Numa questão de funcionários, existe toda as despesas que nós temos, né? Os impostos, a gente tem lá o salário base, enfim, toda uma despesa que para a empresa A, para a empresa B, vai ter que ser a mesma coisa, a matemática é igual. Então, quando você recebe um contrato com preço abaixo do mercado, mais de 15% a 20% abaixo do mercado, acende a luzinha aí e confere mais a fundo. Eu gosto bastante da terceirização, vou dizer aqui que eu coloquei umas 3 ou 4 assim, vantagens que eu acho para o gestor, como síndico, eu entendo que a gente tendo uma terceirizada, uma empresa terceirizada lá dos nossos porteiros, nossos ASG ou vigia, de acordo com o perfil, o síndico, ele pode focar, de fato, na gestão dele.
no planejamento do condomínio, nas questões do conflito, né, que sempre existe entre os moradores, né, na manutenção, planejamento financeiro, porque o síndico ele tem várias obrigações. E ter mais essa obrigação de gerir pessoal é bem pesado para o síndico, a meu ver. Então, o síndico ele pode focar em outras atribuições. Uma outra vantagem que eu acho legal bastante é a questão da substituição em caso de ausência do funcionário orgânico. De repente, o síndico acorda, o funcionário não veio. A terceirizada, ela vai logo providenciar um substituto. Então, para o síndico, já ajuda bastante nessa questão da dor de cabeça. E também de cometer algumas ilegalidades. Porque vamos supor que esse funcionário pegou aí 7 dias, 15 dias. O síndico, normalmente, ele tem uma tendência a perguntar para o outro funcionário: você conhece alguém que pode substituir esses 15 dias? E aí a pessoa vem, substitui, não tem registro, fica ali de forma informal, ilegal. É um risco muito grande para a gestão, né? Outra coisa que eu mencionei é que o síndico ele não tem esse desgaste de fazer essa gestão com os orgânicos. Ele tem o supervisor da terceirizada, ele vai fazer o follow-up com ele. Se ele tiver as questões lá que ele está insatisfeito, ele vai chamar o supervisor vai atender e o supervisor vai fazer o alinhamento com os funcionários. E evita aquele desgaste também com o síndico, né? Além da terceirizada, ela tem treinamento, ter maquinários, né? E uma coisa também importante que a gente vai falar, alguém vai falar aí sobre custo, que é muitas das vezes quando chega no fim do ano, tem o 13º, e aí se não houve aquele planejamento, o síndico também fica em maus lençóis. Então, assim, eu como síndica, eu vejo assim, bastante vantagem. Claro que o orgânico, né, também tem suas vantagens, nada é 100%. Agora, o que a gente precisa é saber contratar uma terceirizada. Isso é fundamental, faz total diferença, né? Então, tem lá, e aí é onde, pessoal, o síndico, ele precisa da assessoria jurídica. Não tem como você tratar gestão ou orgânica ou terceirizada sem ter o apoio do jurídico. Não tem como, você vai estar no risco grande, porque existe aí várias questões que o jurídico vai orientar, principalmente orgânico e também da terceirizada, né? A gente tem aqui, normalmente, a gente faz um compliance trabalhista, que é um passo a passo aí para seguir as regras internos do condomínio, a legislação, a convenção da categoria, né? Então, assim, é um assunto muito sério, porque se não for levado de forma séria e correta, com o apoio da assessoria jurídica, pode trazer prejuízos, né? Através de ações trabalhistas, enfim. Então, eu tenho condomínios com orgânico, sim, e tem bastante condomínios com terceirizado. A gente vê aí vantagens e desvantagens, mas eu ainda prefiro optar pela terceirização, sendo uma boa contratação orientada por um jurídico, contrato, as obrigações dessa empresa, toda orientada aí pela assessoria jurídica. Queridos, peço um pouquinho de paciência, nossa internet, você é da própria plataforma, mas seguimos. Se eu cair, enfim, eu entro e saio. Doutora Vanise trouxe excelentes considerações, porque exatamente quem está na sindicatura sabe o quanto é desafiador. Num condomínio, você tem muitas coisas para cuidar. Então, se você conta com uma empresa, como o Jô perguntou, né? O que é a primarização, o que é a contratação orgânica, queridos? É quando o condomínio contrata diretamente seus funcionários, sem uma empresa de terceirização de mão de obra.
Então, ele já tem um CNPJ e ele contrata diretamente. Com isso, Jô, ele assume toda a gestão dessa mão de obra de forma direta. E isso, como a doutora Vanise bem trouxe, assim, a gente vai dar continuidade a esse assunto com a doutora Cíntia, a questão do custo dessa mão de obra orgânica tem que estar muito bem apurado. Ao passo que, quando você contrata uma terceirizada, com toda a lisura que a gente vai trazer pelo olhar das colegas também, com todas as cautelas que não pode ser contratada, não necessariamente uma empresa que tenha legitimidade e que seja fiscalizada. Porque quando o síndico ele não gera mão de obra orgânica diretamente, ele fiscaliza a terceirizada e muitos problemas podem decorrer daí. Então, realmente, eu também sou a favor muito da terceirização, sou a favor também como síndica profissional, mas, assim, entendo que o condomínio ele tem diversos estágios, eu quero, inclusive, já ouvir também as demais colegas, que, em determinado momento, ele pode, sim, ter uma mão de obra mixada, né? Mista, justamente, principalmente para aquelas funções mais de confiança. Então, funcionário administrativo, um supervisor, um zelador-chefe, uma pessoa que vai ajudar também a fiscalizar as atividades do condomínio. Então, doutora e Cíntia, a gente... Por quê? Às vezes, olha como o síndico pode enxergar, né, Cíntia? Nossa, o valor de um funcionário... Então, vamos lá. Nós temos 4 funcionários na portaria para a gente ter um posto 24 horas, porque trabalha no regime 12 por 36. Cada homem está saindo ao valor de, vamos dizer, a título de exemplo, tá, pessoal? R$ 5.000. Então, essa portaria, ela custa esse posto R$ 20.000 mensais, a título de exemplo. E aí muita gente faz, nossa, vou contratar direto. Por quê? Porque o salário do porteiro, o piso, é R$ 1.500, vamos dizer. Com férias, 13º, esse meu custo vai sair de 5.000 para R$ 2.000, R$ 2.500. Então, vamos trocar com as colegas, com a doutora Juliana também, que é síndica profissional muito atuante em São Paulo, também. Cíntia, qual o cuidado que tem que ter, né, nessas planilhas orgânicas, nesse custo, com essa contratação pelo CNPJ do condomínio, pela contratação direta? Bom dia, querida. Bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui presentes, a todos os nossos ouvintes, não é? Como bem pontuou a doutora Vanise, de fato, a opção que se deve ter, ou pela mão de obra terceirizada, ou por uma mão de obra orgânica, primeiramente tem que ter um olhar para o perfil do condomínio. Eu confesso que eu também sou favorável à terceirização, mas acho que esse perfil do condomínio é muito importante, porque existem alguns cargos, algumas funções dentro do condomínio que, a meu ver, a terceirização não ajuda muito. Todavia, quando o síndico ou quando os condôminos, né, decidem, porque em alguns condomínios os síndicos entendem que os condôminos também têm que participar dessa decisão, entende pelo orgânico, geralmente se baseiam apenas na questão do custo do salário base, né, daquilo que é gerado mensalmente, e deixa de lado possíveis situações que no dia a dia do condomínio, a gente sabe que o funcionário dentro do condomínio ele é de suma importância, porque quando falta um porteiro, como bem disse a doutora Vanise, se você tem uma terceirizada, ela automaticamente já vai providenciar alguém para substituir. E se você tem apenas um funcionário orgânico, quem vai fazer essa substituição é algum outro funcionário. Então, acaba acarretando para o condomínio, em algumas situações, hora extra, que não são nem sempre computadas naquele momento em que se decide, não, nós vamos gastar X se for um funcionário orgânico e vamos gastar Y se for um funcionário terceirizado, né, com um valor maior. Então, tudo isso tem que ser muito bem pontuado, muito bem explicado, principalmente, como já foi dito aqui, a assessoria jurídica ela é muito importante. A análise
da terceirizada, da fiscalização, da estruturação, né? Inclusive, os colegas irão falar aqui, tratar sobre seguro para acidentes de trabalho, que a terceirizada geralmente atende e tem que atender. Então, assim, eu pontuei aqui algumas situações em que é preciso que o síndico, se ele for analisar, se ele for decidir pela mão de obra orgânica, ele também tem que avaliar os custos quando, por exemplo, o funcionário cair doente, né, que tiver que se afastar. Se você tem uma funcionária mulher que é gestante, você também tem que criar aquele custo. Seria uma provisão, né? Seria uma coisa assim, não é que é imediato, mas que são situações que podem acontecer durante a sua gestão. Então, é muito, muito importante observar esses custos, colocar numa planilha à parte esses custos, caso venham a acontecer, para que você tenha uma noção do que efetivamente você precisa no condomínio, em termos de financeiro, para poder abarcar essas despesas. Se a opção for por uma mão de obra terceirizada, aqui eu trouxe existem várias situações, mas eu trouxe 3 tópicos que eu considero assim os mais importantes quando você for contratar uma empresa terceirizada. Primeiro de tudo é observar se aquela empresa, a planilha de pagamento dos funcionários, salarial, se aquela empresa paga o piso da categoria. É muito importante, porque uma das ações trabalhistas mais comuns na justiça é exatamente o questionamento do pagamento do piso salarial, do piso da categoria. E, sendo o condomínio, né, com o contratante dessa empresa, se por acaso desse funcionário reclamar na justiça, o condomínio vai responder subsidiariamente na seara trabalhista. Então, é muito importante, primeiro ponto, observar se o salário que está sendo pago para aqueles funcionários terceirizados está dentro do piso da categoria. Outro ponto muito importante é que o síndico, de forma assim, expressa, não é aquela coisa tácita, por e-mail, estou fazendo, não. É uma forma de apresentação mensal. A empresa, cobrar da empresa uma apresentação mensal do recolhimento das guias do INSS, do FGTS, de outros encargos, porque também é um assunto muito discutido e muito reclamado pelos funcionários terceirizados na Justiça do Trabalho. Veja que aqui eu não vejo isso como desvantagens. Eu vejo da terceirização e que muitos colegas colocam isso como desvantagem. Eu não vejo. Eu vejo como cautela que precisa ter para que evite futuramente uma responsabilização do condomínio subsidiária. E o terceiro e último ponto que eu vou colocar aqui é, no contrato, especificar uma cláusula que os pagamentos das faturas elas só serão efetuadas mediante a comprovação do pagamento dos funcionários. Por quê? Porque muitas vezes o condomínio paga para a empresa e a empresa não repassa para os funcionários. Então, veja que é importantíssimo que o síndico, enquanto gestor, ele precisa e decidiu ter a mão de obra terceirizada, ele precisa fazer essa investigação. Não vamos deixar na mão da administradora, porque isso não é responsabilidade somente da administradora, é responsabilidade, sim, do síndico. Então, é preciso que tenha muita cautela. Por isso que o jurídico é muito importante, porque esse acompanhamento, e posso dizer um acompanhamento mensal, é extremamente importante. E, mais uma vez, eu repito, eu não considero como desvantagem, mas sim como cautelas necessárias que devem ser tomadas. Algumas delas, porque eu só trouxe 3 aqui, a gente não tem tempo para discutir sobre todas elas, e outros colegas também vão ter a sua fala. Cautelas que a gente precisa tomar na hora de contratar a mão de obra terceirizada. E a mão de obra orgânica, colocar na planilha de custos também possíveis afastamentos inevitáveis de funcionário. Excelente, excelente, queridos. Olha, eu estou agradecendo já a paciência, porque eu estou travada, e eu vou até passar a palavra para a Ju, para vocês não ficarem vendo travada. Eu só queria fazer uma consideração aí do que Cíntia falou. É exatamente isso, assim, vamos desmistificar que a terceirização é mais cara.
apurar de forma pontual esses custos, porque tudo é a previsão orçamentária, ela não é somente o 13º, não é somente férias, não são somente os benefícios como VA, como VT. Então, inclusive, quando o síndico ele requer uma planilha da administradora para aquela contratação direta, que ela faz a gestão da folha, olhe se realmente é aquilo ali, né? Eu sempre peço, mas eu tenho a minha própria planilha. Por quê? Nós temos as convenções coletivas das categorias que trazem especificidades também, que devem constar na planilha, substituição anual de funcionário. Então, tudo isso reflete também em todos os encargos. Então, pelo menos uma pessoa que vai ser o substituto das férias vai substituir esse funcionário. Isso entra naquela provisão mensal. Então, pelo menos um vai ter que ter. E como Cíntia falou, a questão de você deixar, mesmo com a planilha mais perfeita que a gente tenha, dentro da previsão orçamentária, aprovado uma rubricazinha de um fundo, né, de um caixinha somente trabalhista, porque aumento de demanda, substituição, acidente, como a Yara bem falou, né, nos primeiros 15 dias desse afastamento, o condomínio precisa repor uma mão de obra antes da pessoa estar pelo INSS. Então, mão de obra orgânica é bom, as duas são boas. Agora, eu sempre falo, bem mais desafiador para o condomínio. Claro, pegando o que Vanise falou, né? Às vezes o condomínio é bem pequeno, são 2 funcionários. Agora, você gerir mão de obra orgânica de 20, de 30, requer muita expertise e um acompanhamento jurídico absurdo. Queridas, Ju... Andréia, posso fazer uma consideração no que a doutora Cíntia falou, muito importante? Ela falou Sim. aí, deu uma dica, e acho bem importante a gente ressaltar, que é colocar no contrato da empresa com o condomínio que a empresa se obriga a entregar uma lista de documentos para que seja conferido antes do pagamento. Porque eu já enfrentei uma situação, chegou uma situação para mim real, né, um caso concreto, que não havendo essa cláusula dentro do contrato, e se o condomínio não faz o pagamento, ele está inadimplente. Uhum. Então, o síndico, chegou aqui o síndico, não tinha no contrato a obrigatoriedade, não era cláusula contratual, mas o síndico solicitou verbalmente, a empresa não se achou na obrigação e não entregou. O síndico reteve pagamento, o condomínio se constituiu em mora, a empresa enviou o boleto para o SPC, né, e ficou aquela situação. Então, a importância de estar no contrato é que o condomínio, se a empresa não entregar, o condomínio tem a cláusula que ele não vai efetuar o pagamento e ele não vai estar inadimplente. Então, essa colocação no contrato, ela é fundamental. Excelente, hein, Ju? Exatamente, excelente lembrança, Vá. Queria que você trouxesse teu olhar, então, também dessa mão de obra, Ju, e todas as considerações que você tem a fazer para a gente. Bom dia, pessoal. Acho que aqui já trocamos bastante informação rica, né? Mas nessa seara do que a doutora Vanise e a doutora Cíntia falou, é importante o gestor também se atentar que o custo, né, quando você vai comparar custo, você não vai olhar só a planilha aberta, você precisa também enxergar que se você tem um funcionário orgânico, você tem que provisionar também um passivo trabalhista. A maioria dos gestores não incluem essa verba na hora de fazer um comparativo, e aí acha que a terceirizada é mais cara, né? Então, é só esse pontinho que eu gostaria de acrescentar, porque quando a gente compara uma planilha aberta de um funcionário orgânico com um funcionário terceirizado, a gente não pode esquecer que ou esse funcionário vai ser demitido e ele vai ter a rescisão dele, ou ele vai pedir demissão, o custo é um pouco menor, mas também tem, ou ele vai morrer e os herdeiros têm isso como herança, então não pode se desconsiderar, né? A doutora Vanise falou muito bem da questão de constar em contrato a possibilidade de retenção de valores por conta de não cumprimento de obrigações trabalhistas, encargos, e esse é um ponto que eu acho que é um dos principais no acompanhamento de um contrato de terceirização.
todo funcionário tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, funcionário orgânico, eu tenho mais proximidade, corre-se um sério risco de partir para uma pessoalidade, confundir a questão de ser um vínculo trabalhista, né? Com o terceirizado, eu não tenho tanto esse risco. Mas o que teve até um comentário aqui no grupo que terceirização dá muito trabalho, que teve uma... Deixa eu ver se eu acho. A Yara comentou que na contratação o condomínio teve uma série de problemas e foi substituído. Alguém comentou algo nesse sentido? Foi essa aqui. Ela disse que ela contratou e ela teve que... Foi exatamente, Ju. Então, assim, como que você gere um contrato de terceirização para minimizar problema? Porque a gente sabe, como advogados, que o condomínio ele é responsável pelo passivo trabalhista. Então, eu posso ter um passivo invisível se eu não acompanho corretamente esse contrato. O que a gente vê na prática é muito gestor faz toda a due diligence na hora da contratação, consulta a certidão, verifica a empresa, contrata e depois não acompanha. Né? Então, aí começa o problema, porque você conversa com um funcionário, meu ticket está atrasado esse mês. Mas peraí, como que o ticket está atrasado? Tem aí algum indicativo que algo não está certo, né? Então, eu entendo que o acompanhamento desse contrato tem que ser frequente. Periodicamente, você precisa rever essa diligência, como estão as certidões da empresa. É lógico, ela manda ali a guia de FGTS. Normalmente, elas mandam a guia de todos os funcionários. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo esse ano, que foi bem emblemático, não foi terceirizada, foi administradora, mas as guias eram falsas. Então, eles geravam a guia e a autenticação mecânica era montado. Então, você vai confiar só naquele documento que a empresa te mandou? Ou você vai separar um tempinho ali para puxar as certidões, consultar como essa empresa está efetivamente, como que está o número de reclamação trabalhista, e consultar a Receita Federal, se está emitindo uma certidão negativa, se tem pendências, que tipo de pendência que é, e mesmo um acompanhamento com os funcionários. Percebeu que tem um turnover muito alto de funcionário, cada dia está funcionários despreparados, é um indicativo que a empresa não está bem de alguma forma, né? E algo que dificilmente as pessoas colocam num contrato de terceirização é o SLA, né? Então, assim, você está colocando uma pessoa na minha portaria, eles são controladores de acesso, não são segurança? Ok, mas a segurança passa por eles. Então, qual o treinamento que eles têm? Qual a base que eles estão recebendo para isso? Começou a trocar demais? Por que está trocando? Trocou 5 funcionários em 2 meses. Tem alguma coisa errada nesse contrato? Então, esse olhar e esse acompanhamento, ele é importante. E ele não pode ser feito só lá na frente, só quando está para dar problema. Uma empresa grande aqui de São Paulo, não sei nos demais estados como que ela é conhecida, a Gocil entrou em recuperação judicial. Como que o condomínio vai se portar? Porque é uma empresa grande, de grande porte. Como que o condomínio se porta numa situação dessa? A gente rescinde de imediato o contrato, a gente tenta acompanhar, absorver esses funcionários tem-se aí um risco de continuidade e assumir esse passivo também. Então, essa avaliação periódica feita pela administração, por um advogado de confiança que acompanha a gestão do condomínio, é extremamente importante, porque aí você vai prevenindo e minimizando os seus riscos e mantendo aquele passivo trabalhista controlado, que, na minha opinião, é uma das grandes vantagens da terceirização quando a gente fala em mão de obra de condomínio. Olha que olhar legal, hein, doutora Bruna? Doutora Ju trouxe, assim, né, toda a experiência jurídica e também de gestão dela. Eu concordo e eu acho que todos que já passaram, né, que tem bastante experiência, já enfrentaram casos, pegando esse teu exemplo, Ju, eu como síndica já tive problema com uma terceirizada e que se não fosse a gente não tivesse tempo para fazer negociar com todos aqueles funcionários, daria problema e com todas, olha, com as cautelas, tá? Porque a gente tinha uma pessoa só no controle do pagamento da nota, então confere, pagamento do INSS, FGTS, lista de funcionários, só que passou despercebido que a empresa enviava o agendamento do pagamento do FGTS, ou seja, sumiu
a nossa funcionária, tinham 2 na administração e mais uma gerente, ninguém viu, olha só, eu como síndica, na reta, a sorte eram 27 funcionários terceirizados nesse condomínio, e a gente já estava um tempo, a gente conseguiu trazer, né, para o condomínio, contratou pelo condomínio, mas eu passei por isso há anos atrás, acho que 2014. E também, Ju, pegando esse exemplo, que aí eu quero que a doutora Bruna, com muita experiência, traga esse olhar de contencioso de tudo isso. Às vezes o funcionário ele está sem descanso, como o Ju falou, né? Ele está despreparado, ele está vindo de um outro posto dobrado, ele não tem vínculo com a empresa, ele está sendo aproveitado. Já fomos demandados em vários condomínios, por exemplo, que o funcionário da época de obra de outro posto arrola o condomínio dentro disso daqui. Então, é importante também, né, Bruna, traz teu olhar de, mesmo sendo terceirizado, o condomínio ter esse controle de quem entra, do vínculo, da contratação direta na carteira ali com a empresa. Bom dia, querida. Seja bem-vinda de volta. Bom dia, meninas. Que bom estar aqui entre experts, né? Falaram aí muito bem sobre essa questão. E dentro de tudo que foi falado sobre as terceirizadas, a experiência prática da Ju e da Vanise na sindicatura, nós temos o outro lado também, que é do contencioso, quando tanto o funcionário orgânico como o funcionário da terceirizada resolvem buscar o judiciário para ter os seus direitos validados, né? Claro que a gente sabe que, por um tempo aí, as aventuras no judiciário trabalhista foram diminuídas, mas a tendência é que elas voltem a aumentar agora, principalmente com relação aos honorários comensalais. Então, o condomínio necessita de um jurídico, por óbvio, para essas questões. Mas dentro da terceirização ou do funcionário orgânico, como as meninas falaram a respeito de custo, anotei também para falar, que no funcionário orgânico é necessário que exista segurança do trabalho. Então, nós precisamos levantar também os custos de LTCAT, os custos de PGR, né, dos laudos do ambiente de trabalho, que isso também precisam estar inclusos, que quem vai pagar isso vai ser a terceirizadora, a que está apresentando a mão de obra dela, né, e no caso do funcionário orgânico é o próprio condomínio. Porém, quando nós falamos de funcionários orgânicos, o síndico tem um trabalho maior de acompanhar todo o histórico daquele funcionário, desde a contratação até a demissão, ou manter aquele funcionário, mas na terceirização, isso não se encerra, como a Ju bem disse, não é apenas analisar na contratação e depois não acompanhar. Por quê? Tem um caso agora, ainda em tratativas judiciais, aí, na próxima semana com audiência de instrução, de um caso que uma zeladora foi contratada através da terceirizadora para trabalhar 2 dias na semana junto ao condomínio. O condomínio fez um contrato de terceirização e essa funcionária vinha 2 vezes por semana. Porém, ela foi contratada também pela mesma terceirizadora em outro condomínio por 3 dias. Então, você extrapola o horário dela, ela foi buscar, então, questão de verbas trabalhistas, horas extras, enfim, porque trabalhava em 2 locais com mais horas do que deveria ocorrer. E aí, quando o síndico nos traz essa demanda para a defesa processual, nós perguntamos, onde está a documentação, qual foi a tratativa? Não, nós não temos nenhuma documentação aqui, nós temos apenas o contrato. Então, na hora da contestação, o advogado ele fica de mãos atadas a apenas negar de forma genérica aquilo que o reclamante está alegando. Porque não se tem essa documentação, não se sabe até que ponto é verídico, e vai ficar na mão da contestação da terceirizadora. Então, o síndico, ele peca pela omissão nesses casos, que pode gerar um passivo trabalhista também, pela questão subsidiária, como bem falou a doutora Cíntia. Então, há esses riscos da terceirização, o síndico precisa ter uma contabilidade, uma administradora muito bem alinhada para cobrar isso, mas também gerir os seus funcionários de forma orgânica, de forma que não seja uma forma de ocupação do síndico só para aquelas funções, deixando a desejar outras funções de gestão no condomínio.
E aí tem o caso, porque eu trabalho com muitos condomínios em que a mão de obra é orgânica e que dá muito certo, porque o síndico consegue ter uma maior abertura de conversa, de realizar reuniões, de fazer os próprios treinamentos, porque, por exemplo, da LGPD, se você contrata uma terceirizadora para apresentar aquele funcionário na portaria, ele tem que ter um treinamento com base na Lei Geral de Proteção de Dados, porque se de repente está entrando aí um convidado, um visitante, está se exigindo e retendo a CNH. Muitos casos a gente vê de porteiros que retêm documentos, entregadores, né? O entregador, antes de entrar, me deixa aqui a sua CNH para você ir lá no bloco, seu RG, né? Então, se o síndico também não tiver essa visão de saber que a terceirizadora não sabe de tudo, não é uma expert 100% em contratação de funcionários e o síndico precisa acompanhar, ele também pode ser responsabilizado por omissão, porque ele precisa ter esse acompanhamento. Então, tudo que você tem de mão de obra orgânica de cuidados, você precisa passar para a sua administradora, contabilidade, verificar a documentação e também nessa gestão que a terceirizadora está fazendo com relação aos seus funcionários. Aqui acontece muito que os funcionários orgânicos, eles são contratados e têm como sindicato dos condomínios e imobiliárias. Então, a base é maior, o vale alimentação é maior, né? Então, realmente, se você colocar tudo isso, como as meninas falaram, de custos, a terceirização será mais barata, porque eles estão vinculados a outro sindicato, a base é menor, enfim. Mas aí você começa a ver a questão que a Ju falou, de rotatividade de funcionários. Por quê? Porque esse funcionário, ele está ganhando um valor muito abaixo do mercado que os outros funcionários contratados diretamente pelo condomínio recebem. Quando você tem um misto ali, contratado orgânico e contratado de terceirizadora, você percebe que realmente os benefícios são bem menores. Então, por isso que essa rotatividade acontece, porque aí é muito mais fácil ele procurar outro emprego com melhores benefícios e sair. E fora que, outra questão que nós tivemos agora, essa semana, de um questionamento do síndico contratou a terceirizadora pelo prazo do contrato, e nos primeiros 30 dias, quando a contabilidade solicitou a documentação, a funcionária que estava prestando serviço estava sem registro. Isso é motivo de cancelamento de contrato? Olha o passivo trabalhista que pode gerar isso para o condomínio de forma subsidiária. E aí, para finalizar, essa questão dos funcionários orgânicos, né? O risco da ação trabalhista é maior ou é menor? Depende. Eu tenho condomínios que trabalham há 8, 9 anos, que têm funcionários orgânicos e nunca tiveram uma trabalhista. Porque se o síndico conseguir gerir de forma concreta aqueles funcionários, pagando aquilo que a legislação determina, esses funcionários não terão motivos para buscar o judiciário. Porém, se o síndico simplesmente se omitir quando contratar uma terceirizadora, aí ele pode vir a ter mais passivo trabalhista do que se fosse um funcionário orgânico. Então, não se omitam, síndicos, por mais que seja mais barato, nem sempre você terá menos trabalho. Nossa, olha, a gente tem tanta coisa, aprendendo tanto com vocês, tanta experiência, porque condomínio se aprende na prática, e esse tema é um tema que é o calcanhar de Aquiles de todo síndico, de advogado, que tem muitas demandas, porque a gente é chamado também para apagar incêndio, então, excelentes considerações. Eu queria pedir permissão para não deixar de lembrar vocês. Se você assistir no gravado, olha só, a nossa comunidade Expert em Condomínio está em lançamento da nossa primeiro livro para síndico, destinado a síndicos. Então, acompanhem, sigam a gente. Isso vai acontecer. A gente tem temas práticos para síndicos que está sendo lançado agora. Acompanhe nosso perfil. E essa semana a gente tem um evento online também da SEXI com o Condomínio na Prática, que é o CNPDI, que vai acontecer na quarta que vem. As inscrições estão abertas, se você assistir, né, ainda der tempo, no meu perfil. Então, para você, 100% gratuito. E, além do que, todos nós, as nossas colegas e toda a comunidade, sempre tem lives, eventos digitais, eventos presenciais, justamente para a gente subir a régua da profissionalização do mercado, da sindicatura, da advocacia e também dos condôminos, melhor informados, sabendo o que fazer nas assembleias, tudo isso.
Queridas, vamos agora, a gente trouxe esse panorama, trazer um pouco do algo que sempre acontece, né? Juliana, Vanise, Cíntia e Bruna, que é essa contratação também, a prestação de serviço, a contratação informal dentro do condomínio, a questão da utilização do microempreendedor, do MEI. Quem quer, por favor, trazer esse olhar, vamos conversar um pouco, debater sobre isso. É muito interessante esse tema, né, mestra, aí para as colegas também, a respeito da contratação de forma informal. A Vanise falou um pouco também sobre essa questão, de você precisar compor ali um funcionário afastado, quando é um funcionário orgânico, vai sair, pegou um atestado maior que 30 dias, vai ser afastado pelo INSS, ou está de férias, enfim, o que o síndico precisa fazer? Então, por óbvio que ele precisa continuar seguindo a legislação. Então, independente se esse contrato será de 1 dia, 2 dias, 1 mês, 15 dias, ele precisa cumprir, né, com o registro. Fora Não isso, trabalhar afastado, né, Bruna? Não exatamente. trabalhar, está afastado, não presta serviço no condomínio, não presta serviço a condôminos. Então, essa cautela que a gente sabe que na prática acontece muito, né? Uhum, exato. Mas digo na questão do substituto, né? Não colocar uma pessoa que não vai ter registro, ou uma pessoa que vai apenas colocar aí um recibo simples, ou que a gente vê também nos casos de funcionários 12 por 36, acaba colocando o mesmo funcionário naquele mês para cumprir todas as horas. Claro que naquele momento para o funcionário será muito bom, porque ele vai receber 2 vezes, né? Mas até que ponto vale o risco de você ter aí uma condenação trabalhista a respeito dessa continuidade da ausência de descanso, né? Então, isso precisa ser analisado pelo síndico. E com relação aos recibos, há uma dificuldade, principalmente em cidades menores, a contratação de serviços de diárias, enfim, com nota fiscal. Porém, é muito importante que, dada a previsão orçamentária e também a prestação de contas mensal, que a prestação de serviço venha sempre acompanhada de uma nota fiscal quando não há um vínculo empregatício. E um cuidado, até que não falei antes, sobre a questão do contencioso, é do síndico também acompanhar na contratação de empresas para prestar serviços no condomínio, que essas empresas estão subcontratando funcionários, né, pessoas ali para trabalhar também sem nenhuma segurança, porque já tivemos uma ação trabalhista no caso do funcionário estar no condomínio, contratado por uma empresa que estava prestando serviços para o condomínio, e ele acabar se acidentando, e o condomínio foi condenado por não acompanhar devidamente essa execução desse serviço e não ter conhecimento que esse funcionário estava ali contratado sem registro, enfim, principalmente em casos de pintura predial, em casos de obras maiores, em que há vários funcionários ali no condomínio, tem essa questão de vir a acontecer um acidente e o condomínio ser responsabilizado porque não acompanhou isso. Então, é importante para o síndico, e deixa os colegas aí a mais considerações. Eu entendo, André, que de forma nenhuma, como a doutora Bruna falou, por nenhum dia o síndico deve correr esse risco, porque é um risco grande, que ele está colocando toda a comunidade ali para pagar um passivo, um possível passivo. Principalmente que, além de uma reclamação trabalhista, né, que é um custo, mas que a gente entende é material, pode aquele funcionário que está ali sem registro sofrer um acidente, né, que é uma situação ainda mais grave para o condomínio depois fazer essa gestão dessa situação. Então, nos orgânicos, né, nos funcionários orgânicos, quando, de repente, precisa de uma substituição, ficou doente 3, 4 dias, eu lanço mão de uma terceirizada. Então, eu vou na terceirizada e falo, eu preciso de 3 dias de licença, preciso de uma semana. Então, vai ter um custo um pouquinho maior que se ele trouxesse o irmão do porteiro da noite, todo aquele imbróglio. Pode ter, mas a segurança, ela é fundamental, porque o síndico sempre tem que lembrar que ele está colocando uma comunidade em risco. Ele acha
que ele pode economizar e reduzir custo ali. Mas eu, que sou condômino, não acho isso. Eu não quero correr risco. Então, o síndico ele não pode com a comunidade dele nem o dia em risco. Então, existem ferramentas, né, que são legais e que pode socorrer e ajudar. Então, contratar MEI, a gente sabe que não pode, MEI não pode fazer serviço de portaria, até olhar lá o KNAI da empresa. Então, tem todos esses cuidados. Eu participei de uma situação que uma síndica, na sua campanha de eleição, prometeu baixar 40% a cota condominial. Né? Todo mundo achou, bateu palmo. E a primeira atitude dela de eleita foi rescindir com a terceirizada e contratar uma cooperativa para ficar na portaria e na limpeza. Passado algum tempo, fiscalização do trabalho, cooperativa não pode fazer serviço de portaria e limpeza, multa, ela saiu, vendeu o apartamento, não falou nada com ninguém, o novo síndico, quando entrou, foi surpreendido lá com quase R$800 mil de prejuízo em relação à situação. Então, é um assunto muito sério, os condôminos precisam acompanhar a gestão em relação a isso. Né? Excelente caso, hein? São indenizações caras e precisa ser acompanhado, e o síndico tem que ter essa responsabilidade de não querer fazer aquela economia ali com risco alto. Excelente. Ju, traz um pouco o olhar, e doutora Cíntia, para a gente passar para a nossa parte final dessa contratação, como o Vanise falou, e olha que prejuízo. Mas a contratação do MEI, né? Muita gente ainda faz isso nos condomínios. Ô, Andréia, mas assim, eu já tive consulta de pessoas que queriam contratar 4 porteiros como MEI para reduzir custo, e já tive consultas aqui em São Paulo de condomínios pequenos que não justificaria ter uma pessoa de limpeza a semana toda querendo contratar por diária. Então, assim, as pessoas precisam entender que o condomínio ele é um CNPJ, né? E eu não posso tratar ele como um CPF. Por mais que seja um condomínio íntimo, pequeno, de poucas unidades, ele é um CNPJ. Então, o CNPJ ele não vai ter um funcionário doméstico, como alguns tentam enquadrar, e não vai pagar uma diária, porque só um dia na semana não configura vínculo. Configura sim, e você está exposto a um risco. Principalmente algumas atividades que você tem aí um risco. Imagina, a pessoa lavando a área comum, escorrega, cai, quebra o tornozelo, e você está com uma pessoa sem registro no seu condomínio. Então, você tem um risco bastante alto, né? Hoje, a gente tem uma série de opções que pode resguardar o condomínio com relação a isso. Tem a terceirização, tem o funcionário temporário. Meu porteiro ficou doente, não quero terceirizar a portaria, mas eu posso contratar um temporário específico para aquele período. Nós temos o contrato intermitente, que eu chamo de acordo com a demanda. A gente pode fazer um contrato de trabalho de tempo parcial. Então, existem várias ferramentas que o gestor pode utilizar para não se expor a um risco desse, mas sempre tendo a consciência de que o condomínio é um CNPJ, e ele nunca pode ser tratado como um CPF. Excelente, hein, Cíntia? E olha, uma das coisas, assim, muito, muito bem pontuado, porque parece que não, chama uma diarista da minha casa, né, Juliana, para fazer uma faxina, não, vamos aproveitar, o zelador, não, vem aqui, ó, tá na folga dele, mas vem aqui resolver um outro problema, que eu sei que você também pode resolver isso daqui, e vai tratando, levando com essa informalidade, até que dá um problema enorme desse, que não vale a pena, Vanise. E Cíntia, essa questão, então, o que a gente está falando? Olha, o MEI, por exemplo, várias funções no condomínio nem podem ser prestadas através do MEI, como o Vanise bem falou. E outras, você pode fazer a contratação de um MEI. Então, se você tem, por exemplo, um operador de roçadeira, às vezes é um ajudante, alguém que vai fazer uma manutenção no condomínio, porque existe também esse enquadramento que tem que ser consultado, né, o KNAI, o CNPJ, para ver se pode ser prestado aquele serviço. Mas, Cíntia, uma das coisas, vamos dizer que pode ser prestado, olha, ele realmente é um microempreendedor, apresenta nota fiscal, contrato de prestação de serviço, mas tem que ser exercido diretamente por aquele prestador, né, Cíntia? Então, tem gente que usa o CNPJ do MEI e manda funcionário, né? Então, traz esse teu olhar também.
Inclusive, eu já passei por uma situação dessa, um condomínio que eu assessorava, a síndica contratava um MEI, mas porque o MEI ele tem a pessoalidade, né? É ele que tem que exercer a prestação de serviço, tem que prestar o serviço. E ele enviava outros funcionários. Ele mandavam outras pessoas como se fossem funcionários dele. Então, veja, é preciso muita cautela, apesar de ser uma situação comum, corriqueira. Acredito que aqui nós temos colegas do Rio, do Sul, de São Paulo, né? Eu estou em Aracaju, em Sergipe, é algo que é nacional, é comum os condomínios quererem utilizar o MEI, e é preciso que o síndico tenha consciência, porque aqui a gente precisa falar para o síndico, vocês precisam ter consciência que o MEI ele tem um enquadramento, não é qualquer profissional, qualquer prestador de serviço que pode ser enquadrado como MEI. Fora isso, a doutora Vanise, que tem administradora, ela sabe, pode até falar com mais propriedade do que eu. O MEI, quando você contrata, você tem alguns recolhimentos de tributos que apesar do MEI ser isento, mas quem contrata o MEI é obrigatório, né? Tem alguns recolhimentos que são obrigatórios, então é muito importante ter muito cuidado. O que parece ser simples, o que parece ser econômico hoje, amanhã pode ser um causador de um prejuízo muito grande. Então, o síndico precisa ter muita cautela mesmo. E aqui, com o decorrer da hora, já faço as minhas considerações de que espero, sinceramente, que o ambiente que nós tivemos aqui hoje tenha contribuído, de alguma forma, para acrescentar um pouco mais desse assunto para os síndicos e para os colegas advogados que nos ouviram. É um assunto que não se esgotou aqui, a gente falou só, pincelamos algumas coisas, poderia se aprofundar muito mais se tivéssemos mais tempo. Então, faço as minhas considerações aqui, e se a doutora Vanise quiser complementar alguma coisa em relação ao que eu falei sobre os tributos, que acho que ela tem mais propriedade do que eu, seria bem interessante. Seu áudio, Vanise. Seu áudio, querida. O meu também estava fechado. Que eu estou com uma reunião aqui atrás de mim e aí está meio alto. Mas quando eu estava passando, né, o tema, a questão dos tributos de MEI, de simples, de anexo, que é uma coisa que aqui as terceirizadas recolhem no anexo 4, tem que recolher no 5. Quando ela bota na proposta o anexo 4, ela consegue baixar o custo, mas ela está recolhendo no anexo errado. Aí você vai comparar a outra que cumpre o anexo 5, a proposta está maior. Eu acho que isso aí daria uma outra live só para a gente falar sobre essas questões do recolhimento, da nota. Acho que essa matéria é super importante, porque é um aprofundamento do que a gente está falando aqui agora, né? A gente iniciou mais superficial aquilo que está muito claro para o síndico e que ele pode fazer de imediato, tomar todas essas cautelas, entender a diferença, o custo, mas eu acho que a gente tem que fazer uma outra live só sobre isso, que é muito importante também para ajudar. A Iara está muito participativa aqui com a gente, né? Que delícia isso quando a pessoa interage. Ela colocou ali uma situação do contrato de penalidade, que não tem penalidade para aquela terceirizada que não cumpre, né? Então, me pareceu que o sentimento dela é assim, eu estou sozinha aqui, é a empresa que faz o contrato, não tem penalidade nenhuma. Então, Iara, vou te dar uma dica, contrata uma assessoria jurídica. Contrata assessoria jurídica, porque você vai se sentir confortável e segura, né? Nos contratos, não só o contrato da terceirizada, mas demais contrato de condomínio. Mas a terceirizada, como a gente fala de pessoas, de funcionários, vamos dizer, as demandas posteriores são outras e caras. Então, precisa, de fato, ter um olhar muito seguro do síndico. O síndico não se ponha no risco, né?
contrata advogado, isso é possível para entrar dentro dos custos mensais do condomínio, ter uma assessoria jurídica, é a sua segurança, né? Não se põe em risco, porque enquanto está dando tudo certo, está tudo bem. Deu um problema, né? Os condôminos vão cobrar isso de você. Então, em matéria, principalmente de funcionários orgânicos terceirizados, tem que ter um advogado aí do lado. Gente, eu já agradeço também a participação aqui, o poder estar com vocês, é sempre muito bom, é motivador, porque é uma matéria que nós estamos aqui, sei que todo mundo gosta e vive isso diariamente e pode contribuir um pouquinho aí com a nossa experiência, tá? Estou aqui à disposição de todos vocês, meu @ está aí, e muito obrigada, minha mentora Andréia. Maravilhosa. Olha, tem esse assunto, dá muito pano para manga, eu quero que a doutora Bruna traga um olhar também, porque é na prática que a gente vê as demandas de muitos problemas decorrentes aí das relações de trabalho dentro do condomínio. Só deixar um refresh para vocês, uma novidade, uma antecipação, que a SEX, em 2024, ela vai ter suas ligas de especialidades condominiais, justamente, né, Vanise, para trazer aprofundamento. Então, liga trabalhista, por exemplo, previdenciária, a gente vai desmistificar isso, trazer os impostos, detalhes de contratos. Então, uma super novidade aí da nossa SEX em 2024, vai ser bem legal. Doutora Bruna, querida, passando a palavra para ti, do que mais acontece no condomínio e fazer tuas considerações também. Uhum. Obrigada, mestra. Então, só para fechar, a questão da contratação por diárias, né? Eu tenho síndicos que me procuram e falam assim, mas eu contrato aqui a zeladora, ela vem 2, 3 vezes por semana e eu não registrei ela, porque, né, não é considerado vínculo de emprego se trabalha de 2 a 3 vezes por semana, correto? Não, porque no caso não estamos falando de uma funcionária empregada doméstica, né? Ela está trabalhando para um CNPJ, para uma empresa. Então, a legislação para empregada doméstica não se aplica a esse caso. Por isso, os síndicos tenham atenção sobre essa contratação. E, para finalizar, olha, de tudo que falamos agora ao final, valorizem o advogado condominial, porque a gente tem que entender de trabalhista, de tributário, de ambiental, não é fácil, gente. Muito obrigada pela presença de todos que nos assistiram, pelas minhas colegas maravilhosas, e gratidão à mestra doutora Andréia Hesque, que sempre proporciona esses bate-papos tão gostosos. Queridas, um beijo, Ju, passando rapidinho para ti, obrigada por mais esse bate-papo, e tem muita coisa aí pela frente. Com certeza, eu que agradeço esse espaço, é sempre muito gostoso trocar experiência com vocês, principalmente com um tema tão rico que é funcionário, né? Uma das peças fundamentais do condomínio. Tá aí meu @, estou à disposição de todos. Obrigada, Andréia, obrigada, doutoras. Bom dia para vocês. Um beijo, queridos, até a próxima.